Estamos de volta com o programa Café com Direito, diretamente da SCA Mobiliário Contemporâneo. E hoje o tema é interessante, mas a gente vai pegar em um ponto que é comum, né? A saúde no Brasil. Judicialização. Professor João, como a gente pode criticar sem cair no lugar comum da judicialização da saúde brasileira? O fenômeno, assim chamado, intitulado fenômeno da judicialização na área de saúde, na verdade, vem sendo um desdobramento, vamos dizer assim, decorrente de reiteradas falhas anteriores no sistema de saúde brasileiro. A judicialização hoje é um efeito de uma base, de uma causa que vem sofrendo durante repetidos anos desde a instituição do Sistema Único de Saúde na Constituição. Há uma colocação da saúde, particularmente a saúde pública, num patamar de descaso. Na verdade, a saúde, ela não, pelo menos ainda, não foi inserida na agenda política brasileira. Talvez agora, com os movimentos populares, essa situação tenda a mudar. Mas a judicialização na área é uma decorrência de incapacidade do Estado, do aparato estatal, através do Poder Executivo, de atender, de fazer valer o Sistema Único de Saúde na sua plenitude. É interessante, Sheila, a gente fazer essa conexão, porque a judicialização ela é um fenômeno que acontece, logicamente, assim como a própria terminologia, no ambiente de um poder do Estado, que seria o judiciário, que termina também sofrendo a sobrecarga desse problema. Mas que, de uma forma ou de outra, ela tá, aquela história, faz o seu dever de casa, não sei se bem ou mal, né? Tem suas críticas do tamanho que é o Brasil, e ainda está fazendo mais, um pouquinho, né? E a gente tem um histórico bom, né, desse ativismo judicial em relação à ausência, né, de um poder executivo, né, e o legislativo que anda a passo de tartaruga, que não consegue acompanhar. Não é só a modernização, mas de fato o interesse e a carência e a necessidade da população brasileira. Exato. E isso é bom que fique claro para a sociedade, para a população em geral. A judicialização é efeito, não é causa. Na verdade, a falha dos poderes executivos em todas as suas esferas, na União, Estados, municípios, na sua esfera distrital, não há investimento com capacidade suficiente de fazer com que um sistema do porte do SUS, do Sistema Único de Saúde, consiga se realizar. A grande parte das demandas hoje que começam a sobrecarregar os tribunais pelo país dizem respeito à incapacidade de fornecimento de produtos. Então aí inserem-se vários medicamentos para tratamento de câncer, os chamados antineoplásicos, que são drogas extremamente caras, medicamentos que demandam elevado custo. Falar de patente desses medicamentos também, investir nessa área também, a gente não vê isso acontecer. Eu me lembro que isso teve muito na mídia, na época, né, de um ministro da Saúde, né, do ministro da Saúde, que foi o Serra. Ele tentou levar essas questões da saúde bem a público, né? Tentou fazer algumas coisas em relação à patente de medicamento. Você levantou bem essa questão da falta de medicamentos, e aí eu aproveito para estender, antes da gente entrar na questão mais polêmica da questão dos médicos, é a questão mesmo de equipamento. Estrutura física, exato, eu diria que temos, né? Ou não também? Não como a sociedade merece. Na verdade, o SUS ele precisa de um patamar mínimo de qualidade que é necessário para que ele cumpra a sua função, de prover saúde. E se a gente for remeter para o conceito de saúde que foi construído no período pré-constituinte, decorrente justamente do movimento intitulado Reforma Sanitária, o conceito de saúde é extremamente amplo, envolvendo alimentação, claro, trabalho, moradia, emprego, controle de natalidade. Exato, é um conceito extremamente amplo.
E é nessa perspectiva de saúde é que o SUS deve ser construído. Então você comentou muito bem, não é apenas o aparato de produtos. O aparato estrutural hoje também está aquém do que necessitaríamos. O SUS, diga-se com muita ênfase, o Sistema Único de Saúde é um modelo de saúde que deve ser protegido pela população brasileira, que deve ser preservado, reivindicado pela sociedade brasileira. O Sistema Único de Saúde ele tem funcionamento, ele tem produtos, ele tem modelos de excelência até internacional. Por exemplo, o esquema de tratamento para soropositivos, tratamento com fornecimento de medicamentos antirretrovirais, que são os medicamentos para tratar a AIDS, é exemplo no mundo. Né? A cobertura vacinal imunológica da população brasileira é de uma qualidade que ressalta o modelo. Então, na verdade, o que a gente precisa é buscar nesses pontos críticos, considerados críticos, e aí são vários que vão justamente repercutir na judicialização, medicamentos de alto custo, melhores serviços, equipamentos, tecnologias, por exemplo, para tratamento de doenças como Alzheimer, Parkinson, também com uma equipe que tenha qualidade e em quantidade suficiente para fazer com que esse sistema efetivamente ele ganhe vida, ele ganhe materialidade e saia não apenas da Constituição, mas saia também da chamada Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8080, que faz com que ele se torne um bem extremamente importante para o brasileiro. Sistema Único de Saúde, né? Você falou muito bem, está ressaltando, e aí eu aproveito para falar que o programa aqui ele tenta sempre levantar do que nós temos o lado melhor, tá? E como você mesmo falou, nós temos o SUS, temos problemas no SUS, isso é chover no molhado, tá? É aporia. Mas passando disso, temos o sistema, teoricamente temos alguma coisa que era para funcionar, né? O que não funciona, a gente voltaria para a questão ética de quem administra o tributo, de quem deveria aplicar a verba, ou não, ou ainda temos problemas no orçamento, né, para destinar essas verbas. Já tivemos, como dizer, a saúde é sempre um problema, entre aspas, né? Nós já tivemos imposto vinculado para a saúde e não funcionou, não era desviado. Né? O que está faltando então? Né? Já se colocou o SUS, os três entes tendo responsabilidade direta, correto? Onde é que está o problema que o brasileiro, tomando conhecimento, pode brigar, além da questão da corrupção e etc., compromisso que a gente já está cansado de brigar e de estar claro isso em todas as imprensas? Existem pilares que hoje, se forem atacados, se forem trabalhados, e aí a partir da sociedade, da comunidade e também do poder legislativo, com a interface também aí, do poder judiciário e do poder executivo, o Sistema Único de Saúde pode se tornar efetivamente um sistema exemplar, referencial no mundo, de uma forma genérica, não apenas em pontos que a gente acabou de citar. E aí é super interessante essa colocação que você fez, que faz justamente a articulação com os efeitos da judicialização. Um desses pilares, inicialmente, seria a gestão. A gestão hoje dos serviços de saúde, partindo da estrutura da saúde nas 3 esferas, partindo dos ministérios, do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e municipais de saúde, passando pela gestão de hospitais, até de estruturas mais enxutas, como os postos de atendimento da atenção básica, da estratégia de saúde da família. Então a gestão hoje ainda é feita de uma forma frágil, de uma forma despreparada. Então o gerenciamento dos serviços, dos produtos, do quadro de recursos humanos, inclusive dos recursos financeiros que são aplicados, ela deve se profissionalizar. Então esse é um aspecto importante, é um desses pilares que, se forem efetivamente trabalhados, eles têm tudo para alavancar, para potencializar as ações do SUS. Um outro
seria mais de ordem de cunho valorativo, né? Seria ético. A atuação aqui de órgãos de controle externo, exemplo da Controladoria Geral da União, do Ministério Público Federal e de outros órgãos de controle externo, organizações da sociedade civil que também exercem controle sobre os gastos públicos, chegam a essa conclusão que a área que mais demanda desvios de recurso público é justamente a área que está mais necessitada. Que é a área Vive de tendo saúde. emendas ao orçamento e não chega. A área de saúde é extremamente penalizada com corrupção, com desvio de dinheiro público. Então, se falta um hospital com capacidade para salvar centenas, milhares de vidas, esse valor que deveria estruturar esse equipamento hospitalar foi desviado para outras situações com outras finalidades. Então, o aspecto ético é um aspecto envolvido também que termina fazendo essa interface com a gestão. A gestão ela precisa ser melhor qualificada, ela precisa ser uma gestão profissional, mas também compondo, trazendo esse aspecto ético para que comprometimento. Exatamente. Porque é uma tristeza para todo brasileiro quando você vê em mídia nacional medicamentos perdendo a validade sem nunca chegar no destino certo. Né? Não chega na mão de quem deveria. Então é outra questão. Mas esse tema a gente vai ter que fazer um link quando a gente for falar da questão do Mais Médicos. Mas isso vai ficar para o próximo bloco. Já já a gente retorna com o programa Café com Direito.